já há algum tempo expondo essa carta. E não diferente, nessa noite continuaremos a exposição. Esse é o 7º sermão nessa carta. Uma carta que tem nos ensinado profundamente aspectos centrais, basilares da fé cristã. Hoje nós vamos em 1 de Pedro, capítulo 1, do verso de número 22 ao verso de número 25, já os últimos versos do primeiro capítulo. Eu gostaria que você pudesse aquietar seu coração, para que então agora possamos degustar da palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma. 1 de Pedro, capítulo 1, eu lerei do verso 22 ao verso 25 e peço que você se atente para a leitura da palavra do Senhor, que está sendo projetado ali. Na versão que eu estou lendo. Diz assim a palavra de Deus: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal e não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que comunique em nossos corações a verdade dEle. Pai, nós te adoramos, porque nós temos a verdade diante dos nossos olhos. Não temos apenas a verdade diante de nós. Temos, como filhos do Senhor, salvos pela graça, o Espírito que habita em nós e que nos capacita a entender a palavra que lemos. Ó Deus, fala em nossos corações. Em dias de conflitos relacionais, em dias de escuridão, em dias de isolamento social, precisamos, ó Deus, de uma palavra que nos lembre a necessidade de amar. A necessidade de amar, sobretudo os da família da fé. Que nessa noite sejamos ensinados sobre a prática do verdadeiro amor. Essa é a minha oração. Ciente que de mim não há nada para oferecer aos meus irmãos, mas certo de que a tua palavra é fonte que não esgota. É confiado nela que estamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, gente? Amém. Você há de convir que há várias ideologias e tendências, crenças em nossos dias, que constituem a base de uma sociedade que nós podemos chamá-la de pós-moderna. Há sempre um debate entre os estudiosos, sobretudo os sociólogos, se estamos vivendo a modernidade ou se já estamos vivendo a pós-modernidade. Penso que sim, já vivemos a era da pós-modernidade e as ideologias, as crenças, as tendências que nós vivemos são provas cabais do que afirmo a vocês. Então, diante dessa pluralidade de tendências, eu penso que o individualismo tem ganhado bastante notoriedade na era em que nós vivemos. Sim, você precisa concordar comigo. Nós vivemos em uma sociedade culturalmente individualista. Nós vivemos uma época em que
aquele senso de responsabilidade coletiva já perdeu a sua força. Então o individualismo, que é, na verdade, uma crença de que o indivíduo é o principal elemento da sociedade, esse individualismo em que nós estamos inseridos, é um individualismo que cria padrões de relacionamento e impõe a nós. Nós vivemos em uma sociedade individualista. Essa sociedade individualista cria padrões de relacionamentos, então oferece para que a gente então viva esses padrões. Pense no seguinte, o individualismo cria padrões de relacionamento. O individualismo em que nós estamos inseridos está dioturnamente criando padrões e oferecendo a nós. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou querendo dizer a vocês. Você se lembra, provavelmente há de se lembrar, você se lembra como era gostoso a prática coletiva nas escolas? Você se lembra? Você se lembra? Eu amava. Eu amava as aulas de educação física, eram as aulas que eu mais gostava. E você? Não era aula de química, de física. Até hoje eu não sei nada disso. Mas eu gostava muito das aulas de educação física. Eu me lembro como hoje, quando o professor pegava uma bola. Como eu gostava quando era o dia do futebol. Pegava aquela bola e jogava para a turma e falava assim: agora nós vamos jogar futebol, separa os times, e agora a regra é o seguinte, é 2 ou 10. Lembra do 2 ou 10? Lembra, né? 2 gols ou 10 minutos. Quem fazer 2 gols primeiro ganha, ou se não, quem estiver ganhando depois de 10 minutos ganha. Isso era uma maravilha, 2 ou 10. A prática de exercícios coletivos. O recreio parecia uma feira. Era muito bom. Eu lembrava com a Josi recentemente, quando na minha época no Mato Grosso, era servido na escola estadual, aquela merenda maravilhosa, 9:30 da manhã, arroz com carne moída, naqueles potinhos assim, lá era azul. Colheres de plástico. Aquilo era uma festa. Todo mundo junto naquele recreio, comendo arroz com carne moída. Ninguém almoçava, porque o almoço era daqui 2 horas. Mas o mais gostoso de me lembrar daquela época, era como naquele tempo, nós trocávamos aquelas figurinhas, vindas nos chicletes ping-pong. Você lembra do chiclete ping-pong? Que você comprava, e você tirava as figuras dentro, tinha figura do Pantanal, de umas onças, não é? Tinha figura da época da Copa, e você pegava aquelas figuras, e o recreio era uma feira, você trocando figuras, brincando de bafo, era uma maravilha. Era um movimento coletivo, todo mundo estava junto. E na sexta-feira, o dia do hino da pátria, todo mundo em fila, mão no ombro do outro, espaço de um braço um do outro, e vamos todos cantar o hino nacional. Eu não gostava do dia do flúor. Quando aquela mulher chegava com um balde de flúor. Mas isso é coisa para outra hora. Sim, o senso de responsabilidade coletiva era algo muito gostoso e deveras importante na formação de indivíduos como cidadãos. Mas sabe, hoje os tempos são outros. Eu entendo que a era digital, ela trouxe muitos benefícios para nós como sociedade, mas também trouxe alguns hábitos que tornou um homem um ser individualizado. Então a prática do individualismo repousa em uma crença de uma suposta liberdade. A liberdade do tipo, olha, eu não preciso de outras pessoas para realizar aquilo que desejo. Eu não preciso mais agora juntar 15 ou 20 meninos para separar em grupos para a gente jogar uma partida de futebol. Eu posso jogar uma partida de futebol atrás do meu PlayStation sozinho. Sim.
o individualismo, que é algo natural de uma sociedade pós-moderna que você vive nela, trouxe um desequilíbrio para as nossas relações de afeto. Nos tornamos então uma sociedade com mais afeto por uma máquina do que por pessoas. Via de regra, nós preferimos estar sozinhos diante de uma máquina do que ao redor da mesa com pessoas de carne e osso. Pastor, mas diante disso tudo, o que isso tem a ver com o texto em análise? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Você já sabe, mas não vale a pena lembrar que as pessoas a quem Pedro está escrevendo aqui, eles estão em pleno sofrimento. E todos nós sabemos que os sofrimentos são momentos em que nós somos tentados a ser egocêntricos. Tendemos a esquecer os outros e pensar apenas em nós mesmos. E Pedro então, como um bom pastor, conhecedor da sua igreja, do seu rebanho, ele entende que aqueles irmãos a quem ele está escrevendo, eles estão sendo tentados a olhar para os seus relacionamentos e os relacionamentos entre eles, não mais pela ótica do evangelho, mas pela ótica da cultura. Lembre-se, eles estão inseridos em um contexto cultural, e o contexto cultural em que eles estão inseridos, esse contexto está sendo um ponto de tentação para eles. Eles estão começando a ser moldados pela cultura e deixar de ser moldado pelo evangelho em todas as dimensões da vida, inclusive em seus relacionamentos. Provavelmente começou uma rusga entre os irmãos da igreja. Por quê? Porque eles estavam pautando o relacionamento entre eles, não mais pela palavra de Deus, mas pela tendência cultural. Pedro, sabedor disso, vai então escrever para eles, destinar uma parte dessa carta, a fim de lembrá-los que, por serem novas criaturas, eles devem ter a prática de amor que revela Cristo para a sociedade. Olha, não se esqueça de algo: vocês nasceram de novo, Jesus Cristo alcançou vocês. E quando Cristo alcançou vocês, Ele mudou o status de vida de vocês. Agora vocês não podem pautar a prática do relacionamento a partir de um viés cultural. Não é a cultura que impõe orientações para vocês viverem em relacionamento, mas é a palavra de Deus. E vocês precisam se amar mutuamente para que esse amor mútuo possa reverberar em testemunho para a sociedade. E sabe, gente, eu fico me perguntando se a forma como nos amamos revela algo para os de fora. Que coisa feia. Irmãos em Cristo se degladiando nas redes sociais. O que isso revela para a sociedade? Que coisa estranha. Brigas, relacionamentos mal entendidos entre nós. O que isso revela para a sociedade? É essa a preocupação de Pedro. E agora ele vai escrever, dando aqui pelo menos 2 conselhos para aquela igreja. Pedro vai escrever dando 2 conselhos para nós. Somos também os leitores dessa carta maravilhosa. O que esse texto nos ensina sobre a prática do amor cristão? O que esse texto ensina sobre relacionamentos que crente tem que ter com crente? Esse texto vai nos ensinar 2 verdades. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que a prática do amor cristão revela que o evangelho mudou a nossa forma de amar. A nossa prática de amor
precisa revelar algo. Revelar o quê? A minha prática, a forma como eu amo você, precisa revelar que o Evangelho mudou a minha forma de amar. E isso está muito explícito quando Pedro diz aí no verso de número 22, se você fechou sua Bíblia, por favor, volte lá. Olha o que Pedro diz aqui. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. A ideia aqui desse verso é muito simples. A ideia aqui é que ninguém pode viver a vida cristã de forma isolada. Nós cristãos, nós fomos purificados pela verdade. Pedro está dizendo, vocês foram purificados pela verdade. E quando Deus, Jesus Cristo, purificou a gente, Ele está falando da salvação. Vocês tinham uma velha vida, o Evangelho encontrou vocês, e esse Evangelho purificou a alma de vocês. Não apenas isso. O Evangelho, ao purificar a alma de vocês, vocês ainda foram inseridos dentro de uma comunidade relacional, chamada igreja. Cristo salvou vocês, mas não salvou vocês e deixou vocês aí no mundo. Não existe desigrejados. Deus salvou você e colocou você dentro de uma igreja. E sabe de algo? Não há ambiente melhor do que a igreja para exercitarmos a prática do amor. Cristo te salvou, glória a Deus. Olha, se Ele te salvou, te botou na igreja, não tem como você ficar aí como um OVNI. Ele te botou na igreja para que na igreja você pudesse ter a oportunidade de praticar o amor do qual você foi alvo, o amor de Cristo. Esse é o raciocínio lógico de Pedro. Queridos irmãos, nós precisamos considerar algo. O ambiente primeiro, onde nós exercitamos o nosso amor, não é senão, primeiro, a nossa casa e a nossa casa estendida, a igreja de Cristo. Então me vem à mente aquilo que Paulo disse uma vez, olha, enquanto nós tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente dos da família da fé. O lugar primeiro onde você precisa praticar o seu amor cristão não é o seu serviço. Ele é uma extensão, ele é uma consequência. Não estou falando que você não deva expressar o seu amor lá, deve, mas há um ambiente primeiro. A sua casa e a igreja de Cristo. É incoerente amarmos lá fora, mas não nos amarmos aqui dentro. É incoerente amar o vizinho, mas não amar o irmão. Não soa bem, não soa bíblico. Então nós precisamos fazer uma pergunta ao texto, tá bom, ok, eu preciso amar os de casa, mas pastor, o que difere a prática do amor cristão? Qual é a diferença entre o amor cristão e o amor não cristão? O amor cultural? A resposta é simples, gente. O amor cristão é orientado pelos princípios do Evangelho. Sabe? O Evangelho, ele nos ensina a amar o próximo de forma totalmente distinta do que nos é ensinado na cultura vigente. Preste atenção aqui. Preste atenção como Pedro, ele orquestra o seu argumento.
Perceba como Pedro, ele fundamenta de forma tão coerente o seu argumento. Ele vai dizer que o Evangelho, quando o Evangelho me alcança, ele me ensina a amar de verdade. Quando o Evangelho te alcança, quando o Evangelho transforma a sua vida, ele não apenas faz algo no seu psique, no seu racional. Não, o Evangelho te ensina coisas práticas da vida. E uma das coisas que o Evangelho nos ensina, quando ele nos alcança, é amar. É amar. E Pedro fala assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Jesus purificou vocês pelo Evangelho. Para quê? Qual a finalidade? Ele diz: com vistas ao amor fraternal. Precisamos entender um pouquinho o que é isso. O amor fraternal que Pedro está dizendo aqui é aquele em que uma pessoa, ele não se coloca acima do seu irmão. Eu te amo, mas sou melhor que você. Peraí. Não, não é esse tipo de amor. Ao contrário, o amor fraternal, o amor fraterno, ele nos coloca ao lado. O amor fraterno não nos coloca acima. O amor fraterno nos coloca ao lado. Você está entendendo? O amor fraterno é aquele que compartilha condições de igualdade. Quando eu amo você fraternalmente, orientado pelos princípios do Evangelho, eu olho para você não com um aspecto de superioridade, mas de igualdade. Eu olho para você e digo assim: você é meu irmão, nós somos filhos do mesmo Pai. Nós fomos salvos pelo mesmo processo de redenção. Eu amo você fraternalmente porque, assim como eu, você está peregrinando no mundo que não é a nossa casa. Quando eu amo você fraternalmente, eu entendo que, como eu, você está lutando com os mesmos pecados que talvez eu esteja lutando. Eu não vejo você acima de você. Ah, você luta com esse pecado, né? Pois é, eu não. Não. Quando eu te amo fraternalmente, eu estou dizendo assim: os mesmos pecados que você luta diariamente, eu também luto, cara. Eu luto com orgulho, eu luto com a inveja, eu luto com o ciúme, com a avareza, com a luxúria. Nós estamos em pé de igualdade. O amor fraterno é aquele que encarna o amor de Cristo. Quando eu amo você fraternalmente, algo acontece. Eu olho para você e digo assim: olha, meu irmão, porque eu te amo fraternalmente. Eu quero dizer para você que quando seus joelhos estiverem fracos, eu segurarei você. Quando eu te amo pelos valores do Evangelho, eu vou virar para você, eu vou encarnar Cristo na sua vida. Eu direi a você, quando o seu coração estiver sedento pela dúvida, eu quero te encorajar, porque te amo. E o meu amor por você não é um amor orientado pelos valores de uma cultura doente. O amor por você é orientado pelos princípios do Evangelho. Por isso que quando os problemas se tornarem tão grandes para você, eu quero mostrar a você a Cristo. Quando os problemas avolumarem na sua vida a ponto de você não conseguir mais enxergar a graça de Cristo, eu quero dizer para você que eu vou estar aqui.
E vou pegar um lenço e passarei nos seus olhos, para que a sujeira dos seus olhos deixe de impedir você de ver a graça de Cristo. Porque eu te amo fraternalmente. Porque eu te amo com os princípios do Evangelho. Gente, isso é amar fraternalmente. Te pergunto: é possível viver a prática de um amor como este, fora dos limites do Evangelho? Não há. Porque a única coisa que me capacita a olhar para você e dizer: eu sou um igual, eu estou aqui para segurar a sua mão quando você não conseguir, é o Evangelho. Eu amo esse Evangelho. Porque o Evangelho não é aquilo apenas que nós professamos quando cantamos. O Evangelho é o óculos pelo qual eu enxergo o meu irmão. Quando eu olho para você, ou quando você olha para mim pelas lentes do Evangelho, você não vai me enxergar a partir do meu status social. O Evangelho me faz olhar para você para além daquilo que você faz ou é. Quando vocês olham para mim pelas lentes do Evangelho, vocês vão conseguir distinguir a pessoa do ofício. Quando o Evangelho mudar a forma do seu olhar, você vai conseguir olhar para mim e não ver unicamente o pastor, mas ver uma pessoa que luta contra os seus pecados, uma pessoa que está sendo moldado todos os dias à imagem de Cristo. É isso que o Evangelho nos faz. É enxergar a pessoa por trás do seu ofício. Você não é o professor. Você não é o empresário. Você não é o médico. Você é uma pessoa. E eu quero me relacionar com uma pessoa. O ofício não sofre. O ofício ou a obrigação não tem as suas lutas diárias, mas a pessoa tem. O Evangelho me faz olhar para a pessoa. Para a pessoa. E sabe que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a sua vida? Tem tudo a ver, gente. Sabe por que tem tudo a ver? Porque a prática do amor nem sempre é pautada por sentimentos, mas por obediência. Ah, pastor, mas eu não sinto vontade de amar aquele irmão. Nem sempre a nossa relação de afeto é pautado por sentimentos, mas por obediência. Eu não preciso sentir para amar. Eu preciso amar porque Deus mandou eu amar. E se Ele mandou eu amar, Ele vai me dar elementos para que eu consiga amar. Nem sempre a prática do amor está ligado apenas a sentimento, mas a atos de obediência. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu comecei o meu ministério, eu tinha lá na igreja onde eu comecei uma senhora que ela não gostava de me ouvir em hipótese alguma. Quando eu estava no púlpito, ela via que eu seria o pregador, ela levantava e ia embora.
Cara, aquilo para mim era humilhante. Aí no estudo de quarta-feira, que lá era culto, eu estava pregando, ela levantava e ia embora. Eu falei, o que está acontecendo com essa irmã? E depois me chegou aos ouvidos que, pastor, ela não gosta de te ouvir. Passado um tempo, eu cumprimentava ela na igreja, muita naturalidade e tal, mas sabia que ela não gostava de me ouvir. E aquilo mexia com minha vaidade, com meu ego, como mexia com meu orgulho. Passado um tempo, o marido dessa senhora adoeceu gravemente. Foi para o hospital, num estado gravíssimo. Precisava subir para a UTI. Eu me lembro que naquela tarde, não querendo muito, porque ela não gosta de me ouvir, eu fiz uma oração e, Senhor, quebranta esse meu coração. Então eu desci ao hospital. Quando eu cheguei lá, ela ficou numa cara de espanto. Mas pastor, o senhor aqui? Quase que eu falei, pois é, não queria vir não, mas eu não estava querendo vir. Mas eu fui convencido. Quem pode me convencer é o Espírito Santo. De que eu não preciso sentir para vir aqui. O que eu precisava era tão somente me lembrar de que Deus mandou eu vir aqui. E quando Deus manda a gente sentar, a gente não procura cadeira, a gente senta. Não falei isso para ela. Orei com ela. Depois que eu orei, o marido dela morreu. Mas eu estive lá com ela. Foi para o céu. Aquilo me ensinou de que a prática do amor nem sempre é sentimento, é obediência. Deus mandou você fazer isso. Ah, mas eu não sinto. Ele mandou. Faça sem sentir. Ele mandou. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a prática do amor cristão revela a nossa transformação moral. De novo, a prática do amor cristão revela a nossa transformação moral. Deixa eu tentar explicar o que eu afirmei aqui. Verso de número 23, volte lá. O verso 23, na verdade, fundamenta o verso que o precede. O verso 22. Eu vou pegar um pedacinho aqui do verso 22, entrando para o verso 23, porque a expressão do verso 22 é a oração principal desse texto, a saber, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Essa é a ordem expressa, essa é a oração principal desse verso. E agora ele fundamenta essa oração principal. Olha, vocês precisam se amar mutuamente, por quê? Porque vocês foram regenerados, né? Não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Gente, olha só que interessante isso aqui. A prática do amor, a forma como você ama o seu irmão, revela algo importante. Revela que você passou por uma transformação moral e ética. A forma como você ama revela o tipo de transformação que Deus efetuou no seu coração. Não, meu querido irmão, a regeneração, o novo nascimento, não faz uma transformação apenas nos níveis de crenças, mas a regeneração, o novo nascimento, faz uma transformação na prática de vida. Quando Jesus te alcança, Ele te transforma de forma integral. É isso que Pedro está dizendo. Então, dessa forma, o novo nascimento,
traz implicações diretas na forma como nós tratamos o nosso próximo. A forma como você ama aquele que senta ao seu lado. A forma como você se relaciona com seus irmãos em Cristo. Revela sim, se você passou pela experiência do novo nascimento. É Pedro que está dizendo. Amem-se mutuamente um ao outro. Por quê? Porque vocês foram regenerados. E por serem regenerados, o Espírito mudou o status moral de vocês. Que coisa linda, gente. É isso que o Evangelho faz em nós. O Evangelho muda até mesmo a nossa forma de amar. Então eu estou certo em afirmar a vocês, queridos irmãos, que uma das manifestações de nossa conversão repousa na forma como nós tratamos os nossos irmãos. Você lembra do que Jesus falou? Sabe como vocês vão conhecer aqueles que são meus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros. Você lembra do que João falou? Que história é essa? Que vocês dizem que me ama, como é isso? Como é que vocês podem me amar não me vendo, ou a Deus, não vendo a Deus, mas vocês não podem amar os irmãos que você vê? Que história é essa? Que a gente levanta as mãos aqui, adora o Senhor, nos emocionamos diante de canções tão belas, prestamos culto a um Deus que não tem corpo, a não ser Jesus Cristo encarnado, não conseguimos vê-lo, mas desprezamos os nossos relacionamentos interpessoais. Que história é essa? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Que vida cristã é essa? É isso que Pedro está ensinando àquelas pessoas, e é isso que Pedro está nos ensinando. Não faz sentido. Não faz sentido você revelar um coração que adora um Deus que não vê. Mas não construir o mínimo necessário de afeto em relacionamentos com pessoas a quem você olha no olho. Não faz sentido. Não faz sentido me reunir semanalmente, dizer: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo, Senhor, eu entrego a minha vida, tudo a minha vida ao Senhor. Mas eu não consigo olhar na cara daquele que me fez mal. Eu não consigo sentar no mesmo banco porque um dia ele me causou um dano. Como é isso? Pedro está dizendo: não é assim. Vocês nasceram de novo. Não é assim. Quem fala isso é uma sociedade enviesada culturalmente, que diz assim: olha, se aquele te causou mal, trata-o com mal. Não é assim. Porque vocês foram transformados. E agora a sua moral foi transformada. E agora você ama o seu irmão de uma forma totalmente distinta daquilo que o mundo impõe para que você ame o seu próximo. Não é assim. Eu quero terminar. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa há muito tempo atrás. Eu não me esqueço dessa conversa. Aliás, eu não me esqueço de algumas coisas. Muitas outras eu já esqueci. Acho que foi no acampamento, algo parecido. E essa pessoa chegou para mim e disse assim: eu tinha pregado sobre relacionamentos. E após aquele culto, a pessoa me chama e:
pastor, eu preciso conversar contigo. Eu digo, ok, sem problema. Vamos procurar uma árvore, e aí a gente senta, a gente conversa debaixo dela. Sem problema. E eu me lembro de que já de bate pronto, ela com lágrima nos olhos disse assim, pastor, eu não consigo amar o fulano. Eu quis ser intencional com aquela pessoa. E eu virei para ela e disse assim, eu também não consigo amar essa pessoa. Eu li a mente dela. Pastor, mas o senhor... E sem que ela pudesse titubear, eu já engatei outra. E sabe, eu não consigo amar essa pessoa e não consigo amar algumas outras pessoas. Eu acho que ela quis correr daquele aconselhamento. E antes mesmo que ela pudesse se levantar e sair daquela conversa, para finalizar, eu dei o tiro de misericórdia e disse assim, olha, sabe de algo? Se depender de mim, eu nunca vou amar nem essa que você não ama, e nem esses que eu acabei de citar aí, eu não os amarei. Ela ficou impactada com as minhas palavras, mas sei, era intencional. E eu deixei por alguns segundos ela olhando para mim, olhando para a paisagem, para baixo, e tentando entender o que esse conselheiro estava tentando dizer a ela. Até para acabar um pouco com a angústia dela, eu digo, mas sabe, há uma boa notícia. A boa notícia é que, quando Jesus nos encontrou, Ele nos salvou. E quando Ele nos salvou, Ele mudou a nossa disposição moral. E sabe, quando Jesus nos alcançou, Ele colocou o seu Espírito Santo para que então pudesse habitar em nós. E porque agora esse Espírito Santo que habita em nós, esse mesmo Espírito nos capacita a amar. Não, você não vai conseguir amar essa pessoa. Não, eu não vou conseguir amar todas essas pessoas, a não ser que o Espírito Santo me alcance e mude a minha disposição moral. A não ser que o Espírito Santo, pela palavra, me encontre e mude as minhas vontades, as minhas disposições mais intrínsecas. E minha irmã, porque Jesus te encontrou, porque o Espírito Santo habita em você, Ele te deu condições, capacidades de amar o seu irmão. O Evangelho te diz que você tem condições de amar, não por aquilo que há em você, mas por aquilo que Cristo colocou em você, o Espírito Santo. Então não há mais aquela conversa de que eu não suporto fulano, eu não consigo olhar para a cara do cicrano. Não, se você foi encontrado pelo Evangelho, o Espírito Santo te dá condições, capacidade de amar, mesmo aquele que te fez o mal. Porque se o Espírito Santo não faz isso, porque se a redenção em Cristo não fez isso com você, não há esperança na redenção. Mas Cristo mudou o seu status quando Ele te converteu. E agora Ele te dá ferramentas, capacidades de amar o seu próximo. Que coisa linda. Senhor, eu não consigo amar aquele. Sabe, gente, eu quero terminar falando algo que mexe comigo para vocês. Porque o amor a meu irmão, o amor por vocês, só acontece quando eu sou resgatado de mim mesmo.
Você só consegue amar como Cristo amou quando Jesus Cristo te resgata de você mesmo. E eu fiquei pensando essa semana sobre isso. Eu fiquei pensando na forma como eu poderia terminar essa mensagem para vocês. E depois de remoer essa mensagem no meu coração, na minha mente, eu me fiz uma pergunta. Juliano, o que impede de amar fulano como Jesus amou? O que impede você amar aquele que te causou um dano como Cristo amou? Qual é o obstáculo? Senhor, o obstáculo sou eu mesmo. Não, Senhor. O que me impede de amar aquele que fez isso, ou aquela outra que me fez esse dano? Não, Senhor, não são os pecados deles. São os meus pecados. Você não ama o seu irmão, não por causa dos pecados dele, mas por causa dos seus pecados. Sim, é a minha inveja. Eu não consigo amar ele, Senhor, porque eu tenho inveja. Sabe, Senhor, eu não consigo me alegrar com o progresso dele. Sobretudo se ele é um par meu, se ele faz algo que eu faço, e eu vejo o meu esforço para ganhar projeção, eu não consigo projeção, mas ele não faz o mínimo do que eu faço, e ele é bem sucedido, Senhor, eu não consigo amá-lo porque a inveja toma conta do meu coração. Senhor, eu não consigo amar ele, eu não consigo amar ela, por causa do meu orgulho. Porque eu me sinto diminuído, Senhor, quando alguém elogia ele, quando alguém elogia ela, e não a mim. Eu não consigo te amar, porque quando você sobressai aquilo que eu faço, o meu orgulho é triturado, e isso dói em meu coração. Não, eu não te amo por causa do seu pecado, eu não te amo por causa do meu pecado. Eu não te amo porque o ciúme domina o meu coração, a minha alma. E quando ele domina o meu coração, ele domina o meu comportamento. Eu não consigo te amar porque você é próximo de uma pessoa que eu queria ter proximidade, mas nunca tive essa proximidade. E você chegou agora e já é tão próximo dessa pessoa a quem idolatro. Porque você mexeu com o meu ciúme. Eu não consigo te amar. Eu não consigo te amar. Porque o meu senso de justiça ele é apurado. Porque eu consigo ver clara e nitidamente o seu pecado, mas não consigo ver o meu pecado. Por isso não consigo te amar. Por isso não consigo estar ao seu lado em um relacionamento de igualdade. Por isso não consigo dizer a você, quando seus joelhos estiverem trôpegos, eu estarei aqui para te segurar. Porque eu não quero estabelecer um relacionamento de amor com você, aonde eu te sirva. Eu não quero relacionar com uma pessoa que só vai me trazer problemas. Se Jesus pensasse isso, jamais Ele teria vindo ao nosso encontro.
Eu deixo uma tarefa para você essa semana, meu irmão, minha irmã. Se o maior problema que nos impede de amar e praticar o amor com o próximo são os nossos pecados, talvez o que possa ser útil para você e também para mim, a primeira coisa que você deve fazer é orar por você mesmo. Não é orar para que o fulano melhore. Tão somente. Mas é orar confessando os seus pecados. Eu não amo, porque há pecados que governam o meu coração e criam um obstáculo de me relacionar com Ele. Perdoe, Senhor, os meus pecados. Perdoe a minha inveja, o meu orgulho, o meu ego, e me habilite a amar. A amar. Amém, gente? Vamos terminar? Vamos terminar cantando. Você pode se colocar em pé e nós cantaremos terminando o nosso culto e depois recebendo a bênção do Senhor. Eis-me aqui, resgatado fui, pecador, alvo de tua graça irresistível sobre mim. Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo ao teu querer. Cristo, tens o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração. Eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. A missão hei de
Amém. Amém. Você viu o que você cantou? Tem como projetar aí o refrão? Seja ti. Há uma frase no refrão, onde nós cantamos, ali está. Seja eu aqui nada além do que? Um instrumento em tuas mãos. Como nós podemos ser instrumentos na vida do outro se nós não nos relacionamos com um amor fraterno um com o outro? Ser instrumento pressupõe amar fraternalmente. Nós vamos cantar apenas a congregação em alto e bom som, somente as vozes. E nós vamos declarar isso ao Senhor. Eu quero ser um instrumento na vida do meu irmão. Seja ti, Deus, o meu coração, eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, voz de um povo a proclamar que fé vive. Seja ti, Deus, o meu coração, eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, voz de um povo a proclamar que em breve irei, em breve irei. Agora, meus amados irmãos, ide em paz. Que a graça, que a misericórdia, que o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo faça com que utilizemos todas as ferramentas que o Senhor legou em Tua Palavra, para que possamos ser instrumentos na vida um dos outros, nos ajudando, nos autopastoreando, enquanto vivemos nesse mundo do que não é nosso. Estamos todos num mundo que não é nosso, peregrinando. Uns vão cair de cansaço, outros estarão firmes e hidratados, e aqueles que estiverem fortes em determinados momentos possa ajudar aqueles que estão não conseguindo mais caminhar. Possamos erguer o fraco, incentivar o abatido, levantá-los e colocá-los novamente no caminho que nos leva a Deus. Que sejamos instrumento em Tuas mãos, não apenas professando o amor, mas praticando o amor como resultado do nosso novo nascimento. É isso que te pedimos nessa noite, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa semana para você.